Fala, galera! Bem-vindos ao episódio número 24 do podcast Lembrete Racional. Eu sou Ulisses Dias, mestre em finanças, analista certificado, mais 25 anos de experiência no mercado financeiro. Eu estou aqui ao lado de um monstro sagrado das finanças, meu amigo Christian Washburger. E hoje a gente vai falar sobre o efeito das guerras no mercado financeiro e nos retornos de quem investe. Lembrando que o Lembrete Racional ele é um conteúdo focado em artigos acadêmicos para que a gente possa embasar as nossas decisões na hora de investir e a gente tenha, com isso, um achismo muito baixo e uma efetividade nas nossas decisões. Bom dia, Christian. Como é que você está, querido? Tudo bem? Bom dia, Uli. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao episódio 24 aí do Lembrete Racional. Meu nome é Christian Washburger, sou gestor de investimentos. E como o Uli disse, aqui no Lembrete Racional, a gente busca trazer artigos acadêmicos para discutir esses artigos, juntar a parte teórica com a parte prática, fazer uma ponte entre finanças clássicas e comportamentais. E esse é um conteúdo que efetivamente muda o investidor de nível. Então aqui a gente busca trazer tudo numa linguagem acessível para que mesmo aquela pessoa que esteja começando agora no mundo dos investimentos, ela consiga tirar proveito aí desse conteúdo. E como ele citou, né, hoje a gente vai falar sobre o impacto de guerras nos mercados globais. Agora com essas tensões novamente crescendo aí no Oriente Médio, Israel contra Irã, Líbano, todas essas questões, Estados Unidos se envolvendo também por trás, né? Muitas pessoas começam a pensar, pô, será que vai ter aí uma terceira guerra mundial? Desde que eu me conheço por gente, tem essa discussão de que tá chegando uma terceira guerra mundial, né? Até o momento ainda não aconteceu, de fato, mas a cada ano que passa, essas tensões elas começam a aumentar, né? Se cria essa suspeita de que a gente possa estar próximo aí de uma terceira guerra mundial, um conflito grande que envolva aí as grandes potências e as pessoas começam a se preocupar, ter ansiedade, né? De como que isso vai impactar o mercado financeiro e os seus portfólios, né? Se existe alguma mudança que precisa ser feita para deixar a carteira preparada para caso, né, ocorra algo desse tamanho. Só para trazer um contexto aqui, Warren Buffett, ele, durante muitos anos, principalmente ali entre a década de 60 e a década de 80, ele financiou muitas ONGs, instituições aí de combate à guerra nuclear, porque como a Berkshire Hathaway é uma seguradora, isso talvez fosse o maior risco para o portfólio da Berkshire. Warren Buffett também tem uma frase famosa que ele fala que a única certeza que ele tem é que a Quarta Guerra Mundial ela vai ser lutada com gravetos. Então, muito provavelmente, uma Terceira Guerra Mundial envolveria um conflito nuclear e hoje em dia, infelizmente, o ser humano ele tem a capacidade de explodir o planeta. Sugiro aí que você, caso queira entender um pouco mais sobre os riscos disso, veja o filme Oppenheimer, que foi ali que eu tive noção mesmo dos perigos, que é a questão da bomba nuclear, que a gente pode perder o controle e explodir o planeta mesmo. Os próprios cientistas não tinham noção disso, mas a gente também não pode esquecer que guerra é algo comum ao ser humano. A gente vê da Bíblia até hoje guerras acontecendo. Para você que está um pouco pessimista, eu sugiro que você leia o livro Factfulness, que ele fala muito sobre a evolução nos últimos 40, 50 anos da sociedade e como que a gente, na verdade, ficou mais pacífico. A gente acaba não percebendo isso porque a gente tem um efeito emocional de lidar com a dor do próximo, então a gente tende a trazer essas informações mais recentes para o nosso cérebro. A gente também tem uma questão de conflitos cada vez mais televisionados, mais acessíveis para a gente através das redes sociais. Então, a gente tem mais informação sobre as coisas ruins que acontecem, mas a gente vai começar aqui, principalmente, dando enfoque na principal potência mundial, que é os Estados Unidos, que é onde, caso você seja um investidor passivo, deveria estar alocando a maioria dos seus recursos, uma vez que eles são a maior potência militar do mundo e eles também são quem tem a moeda mais forte. Lembrando que as pessoas podem criticar muito o dólar, mas o que, na verdade, protege a hegemonia do dólar não é
a força da economia americana, mas sim a força do poderio militar americano. E a gente tem uma vantagem aí com relação aos americanos geográfica, né, Cris? Exatamente. Só dando um contexto aqui do lembrete racional, a gente parte do princípio que você vai investir de forma diversificada, de forma global, tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje é para o investidor que investe de forma global. Então, que vai ter exposição no mercado americano, vai ter ações, vai ter renda fixa americana. Também tem uma exposição em países emergentes, que é o caso do Brasil, que tem exposição em ativos imobiliários. E aí, quando a gente olha o histórico, né, das guerras, mesmo os países que perderam grandes guerras e tiveram seus mercados financeiros dizimados, tá? Mesmo com esses ocorridos, né, o mercado global de ações, quando a gente olha para o todo, ele tem sido relativamente resiliente ao longo do tempo, mesmo diante desses grandes conflitos armados, né? Apesar dessa resiliência, as crises e as guerras, elas tendem sim a reduzir os retornos do mercado global e também aumentar a volatilidade. Estudos sobre retornos de mercado durante períodos de guerra mostram que, apesar, né, das flutuações, da volatilidade durante os conflitos, o mercado dos Estados Unidos tende a apresentar um desempenho melhor a longo prazo, em comparação com o mercado de países diretamente envolvidos em guerras. Aí isso vai ser explicado, né, pela posição dos Estados Unidos, como ele falou, como uma economia dominante quanto à sua influência global. Se a gente analisar, né, durante a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e até mesmo o ataque lá do 11 de setembro, o mercado acionário dos Estados Unidos acabou se recuperando e alcançando novos recordes em períodos relativamente curtos, comparados aí a outros mercados. E aqui eu até trouxe dois gráficos para a gente analisar, acho que não está aqui como host, sim. O primeiro gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês, ele mostra que eventos geopolíticos e o stock market reactions, né? Falando aqui do S&P 500. Então ele pega aqui eventos geopolíticos desde 1951 até 2020, aí mostra, né, como que o S&P 500 ele se comportou no primeiro dia, qual que foi o drawdown máximo, quanto tempo levou para fazer o fundo, né, e quanto tempo também levou para recuperar. Se a gente olhar aqui para a média, né, a gente percebe que levou 22 dias, em média, para fazer fundo após um evento geopolítico e 47 dias, em média, para o mercado ele recuperar, para ele voltar para o mesmo patamar anterior. Tá? Então, o mercado americano ele mostra essa vantagem em relação aos demais. A gente olha o mercado alemão, o mercado japonês, alguns exemplos, né, são mercados que demoraram muito mais tempo para se recuperar após grandes conflitos. O segundo gráfico que eu trouxe aqui, ó, é o S&P 500, onde ele mostra o gráfico desde 1926 até 2024, que é onde a gente está hoje, né? Ele mostra aqui o comportamento do preço e ele coloca aqui os eventos geopolíticos, né? Então, mesmo com todos esses acontecimentos, num horizonte longo, aí a tendência do mercado ela é de alta. E essa é uma das características, né, que tornam o mercado de ações antifrágil. Até o livro que eu vou recomendar aqui hoje é o Antifrágil do Taleb, para mim faz muito sentido com esse conteúdo que a gente está entregando aqui hoje, porque mesmo com todos esses conflitos, crises, né, depressão de 29, todas essas coisas, o mercado de ações americano ele conseguiu se sobressair em relação ao resto, né? E principalmente ali após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se beneficiou ainda mais. Então essa é uma característica, né, de algo que é antifrágil, que absorve o impacto inicial, tem uma volatilidade, mas depois cresce, né, em cima disso. Perfeito. Tangenciando isso que o Christian trouxe, eu também vou falar desse artigo aqui, que é o The Effects of War Risk on U.S. Financial Markets. Esse é um artigo do Roberto Rigobon e do Brian Sack. Ele é de abril de 2003. E aí eles focam muito dentro do conflito da guerra do Iraque, né? Então eles mostram que assim que começa um risco de guerra, o que acontece? O retorno da renda fixa americana diminui, o preço das ações americanas também diminui e existe um aumento da diferença de retorno entre títulos seguros de renda fixa e títulos mais arriscados de renda fixa. E aí a gente também vê um aumento nos custos do petróleo, né? Por que isso acontece? Quando o investidor ele vê uma guerra, ele naturalmente ele tem medo. Então ele pega o recurso dele, tira das ações e ele coloca na renda fixa. Com esse processo de oferta e demanda,
ele está ofertando ações no mercado porque ele quer vender para tirar o dinheiro e comprar títulos de renda fixa, o que vai fazer com que o retorno diminua também, uma vez que ele vai pressionar essa demanda, o que vai diminuir, consequentemente, o retorno, o que é o que a gente chama de yield, né? Outra coisa também que acontece é o aumento do petróleo, uma vez que um porta-aviões, um tanque de guerra, eles consomem quantidades absurdas de petróleo, né? Então isso faz com que a demanda por essa commodity aumente e com isso a gente tem um aumento nesse preço. A gente está vendo, atualmente, a gente está fazendo esse episódio aqui em outubro de 2024 e a gente está vendo uma das maiores posições que o Warren Buffett tem construído é exatamente uma posição na Chevron. Chevron é uma empresa californiana que ela é derivada lá da Standard Oil do John Rockefeller. E por que provavelmente o Buffett está montando essa posição? Porque a gente já vem com uma guerra entre Rússia e Ucrânia bastante intensa, e isso vem gerando uma demanda por petróleo. Lembrando que, após o início dessa guerra, a Rússia ela foi afastada do comércio com o Ocidente. Isso aí fez com que a oferta de petróleo diminuísse para que os países que são parceiros dos Estados Unidos possam comprar esse petróleo. A Rússia continua sendo a maior produtora de petróleo do mundo. Os Estados Unidos hoje eles têm uma realidade de independência energética devido ao fracking, que é o gás xisto, né? Que ele consegue extrair em muita abundância dentro do seu território. E a gente sabe também, como a gente já viu em outros episódios, que o Warren Buffett ele usa muito a estratégia de momentum, né? Então, consequentemente a isso, a gente vê um aumento do petróleo, que há pouco tempo atrás estava negociando contratos futuros a valor negativo, e desde então vem numa tendência muito forte. Ou seja, ele se posiciona como uma maneira de redear, ou seja, contrabalancear os riscos da carteira dele. De certa forma, né, as guerras elas podem beneficiar as economias que não estão diretamente afetadas pelo conflito, o que vai aumentar aí a produção industrial para atender essas necessidades militares dos países que estão envolvidos na guerra. O desenvolvimento de novas tecnologias, que podem também ser usadas no setor privado, também muitas vezes vai é estimulado, né, por esses conflitos armados. Existem alguns setores que vão ser beneficiados, né, com esses movimentos de guerra, setor de defesa, aeroespacial, setor de energia, de commodities também, que o preço das commodities tende a aumentar nesses períodos, então essas empresas tendem a se valorizar. Então, se a gente olhar para o Brasil, né, que tem uma concentração aí em commodities, talvez uma guerra não seja tão negativa, né, para o Brasil. Claro que ninguém quer uma guerra aí de grandes proporções, porque isso, infelizmente, causa a morte de muita gente inocente, né? Mas aí tratando de setores que tendem a se beneficiar, esses setores de defesa, aeroespacial, também ligados a commodities, tendem a se beneficiar aí por esses conflitos. A guerra, ela é sim devastadora, particularmente para os países do lado perdedor. Tá? Tem um estudo do Brian Taylor, que é um pesquisador, um minerador de dados, né, do mercado de ações global, e esses dados que ele usou para fazer um artigo da GFD, ele pega dados desde 1700. É o histórico mais completo que existe hoje à disposição de mercado global, né? Então, eles mostram lá que existem basicamente 4 fatores que explicam as diferenças de retorno entre os países ao longo do tempo: guerra, regime socialista, inflação e autarquia. Então, eles concentram, né, os retornos por país e depois vão analisar, ó, por que que os Estados Unidos, por que que a Austrália tiveram retornos acima dos demais países. Aí eles identificaram, né, esses fatores, que aqueles países que não tiveram guerras em seu próprio território, que não tiveram regimes socialistas, que não tiveram hiperinflação, também não tiveram regimes de autarquias, né? Esses países conseguiram gerar retornos maiores do que países que tiveram esses eventos, né, em seu próprio território. O Brian Taylor chamou esses 4 fatores de cavaleiros do mercado de ações global. São 4 fatores que tendem a reduzir os retornos, né, dos mercados. Aí um Cristiano, ponto explica só o importante. que é autarquia, porque eu também não sabia identificar o que era Sim, esse nome, mas aprendi com você também mais uma vez aqui. eu aprendi também quando fui ler esse artigo. Também não sabia especificamente o que era, mas quando ele fala de autarquia, ele está se referindo a países fechados comercialmente.
aqueles países que querem, né, fazer o seu próprio produto, não querem ter relações comerciais com outros países. Aí ele mostra isso através de um estudo de que os países fechados comercialmente tendem a ter retornos menores no mercado de ações, tá? Lembrando que o Brasil é um país muito fechado comercialmente, tá? Exato. Só para vocês terem noção, o Brasil ele transaciona coisa perto de 25% do PIB dele, enquanto países como o Japão estão perto de 100%. Exatamente. E esses quatro fatores, eles são válidos tanto para ações, mas também para a renda fixa. Eles mostram que países, principalmente que estão em guerra, né, eles vão concentrar toda a sua produção industrial para abastecer, né, a guerra. E nesses momentos, eles não pensam outra coisa a não ser vencer a guerra. Então, não importa o custo que isso tenha, o governo ele vai fazer o que for preciso, vai imprimir dinheiro, vai fazer o que for preciso, e a consequência vem lá na frente com uma hiperinflação. Então, a pessoa que comprou títulos de renda fixa vai ver o poder de compra dela dilapidado ao longo do tempo. E a gente tem vários casos de países que simplesmente deram o calote aí na renda fixa, né? Isso já não acontece na parte das ações. Aconteceram casos no passado onde o mercado de ações ele foi fechado ali por alguns períodos de guerra, né? Também tiveram retornos, claro, dilapidados, mas não aconteceu de a pessoa, ela, né, perder todo o capital ali, de ser, tomar um calote, vamos dizer assim, né? Eu ia me referir antes, um ponto importante para quem investe de forma global, é que os períodos de pior retorno, as maiores quedas, por incrível que pareça, elas não aconteceram em momentos de guerra. Foram antes, aconteceram após períodos de paz relativa no mundo. Se a gente olhar para a Grande Depressão, né, de 29, o choque do petróleo, todos esses momentos, a crise da internet de 2000 também, tiveram quedas nos mercados globais muito maiores do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, isso mostra que mais perigoso até do que uma guerra para os mercados pode ser um período de paz, um período de muito otimismo, porque os preços eles ficam inflados, criando uma bolha, e quando ocorre uma quebra de expectativa, o preço ele tende a cair muito, né? Perfeito. Outra coisa que eu, pelo menos assim, não consegui achar, e eu acho que isso é um buraco dentro desse tema que a gente está trazendo aqui, e que acho que até vale a pena, no outro dia, a gente focar se existe algo relacionado a isso, são guerras cibernéticas, né? Eu, pelo menos, não achei nenhum tipo de artigo que falasse especificamente sobre guerras cibernéticas. E acredito Também que não. isso vai ser um tema muito relevante no futuro. Eu até recomendei, no ano de 2023, se eu não me engano, uma ação chamada Palantir, que ela acabou de entrar no SP500. Ela tem como o seu chairman o Peter Thiel, que é um dos 12 fundadores lá do PayPal Mafia, onde ela usa inteligência artificial para fazer espionagem cibernética e proteção da CIA. Eu acho que esse assunto é um assunto que vai crescer muito, né? Mas um outro artigo que eu trouxe aqui com relação a dados históricos é o War, Discourse and Disaster Premium. 160 anos de evidência do mercado de ações, né? Então aqui eles pegam 7 mil artigos, 7 milhões, desculpa, 7 milhões de artigos do New York Times. Esse é um artigo de 2024, escrito pelo David Hirsch Leifer, That My, e o Kuntara Hong aqui, espero ter falado certo. Então eles mostram como que a quantidade de palavras relacionadas à guerra, a desastres, isso afeta o retorno do mercado de ações. E ele usa aqui a expressão risco de desastre, né? Então, eles veem que existe um prêmio no mercado de ações de 1,35% relacionado ao assunto guerra. Vamos lembrar que o prêmio de risco da renda variável sobre a renda fixa nos Estados Unidos gira em torno de 6% nos últimos 100 anos. Então, se a gente falar que 1,35% desses 6% é relacionado à guerra, a gente está falando que quase 22% de todo o retorno do mercado vem dos riscos de guerra. E ele fala aqui que, recentemente, os prêmios de risco relacionados à guerra têm aumentado, que seria natural, uma vez que a gente, em 2024, tem conflitos entre Rússia e Ucrânia,
a gente tem conflitos entre Israel e Iraque cada vez mais latentes. A gente vê também conflitos entre Rússia e Europa cada vez mais importantes, uma vez que, acho que foi em 2022 que eu fui para a França fazer o mestrado. Eu estava lá na França e simplesmente a gente tinha uma cota de calefação que a gente podia usar por dia. Por quê? Existe um gasoduto da Rússia para a Europa que isso acaba alimentando toda a calefação da Europa no inverno. E a Rússia ficava ameaçando fechar esse gasoduto, o que geraria um péssimo resultado aí para as indústrias e também para o bem-estar social europeu. Se eu não me engano, o nome desse gasoduto era Nord Stream. Não sei se tu lembra o nome desse gasoduto, o Acho que é isso, Christian. sim. Nord Stream, né? Isso. Outra coisa também que isso acabou afetando, né? A gente hoje em dia vive uma narrativa muito grande e um movimento real mesmo das práticas ESG, onde a gente está falando de práticas ambientais, sociais e de governança. Então, toda essa tendência verde, ela foi conflitada com essas guerras, uma vez que a independência energética desses países que dependem só de energia verde, ela ficou em risco com esse possível corte de fornecimento de energia por parte da Rússia. Então, quando a gente fala de geopolítica, de macroeconomia, a gente está falando muito de inflação, a gente está falando muito de gastos militares, a gente está falando de energia e a gente está falando também de conquistas de territórios. A gente poderia aqui entrar e ir mais aprofundado em questões de como era extremamente estratégico que os Estados Unidos montassem uma base bélica na Ucrânia e como que isso seria parecido com você ter um traficante de droga na porta da tua casa, toda vez que teu filho vai para escola, ele poder oferecer uma maconha, poder oferecer qualquer coisa ilícita para o teu filho. Então, isso é o grande argumento do porquê que a Rússia teve que intervir e não permitir o que estava acontecendo na Ucrânia. Então, com esses movimentos, a gente vai criando tensão. Existe uma tensão muito grande também com relação a Taiwan. Taiwan é um grande produtor de semicondutores e ele está ali no quintal da China. Muitas pessoas do mercado financeiro discutem que talvez esse seja o próximo grande conflito que o mundo vai viver, porque se os Estados Unidos eles dominarem aquele ambiente ali, isso vai gerar uma ameaça muito forte para a China. E aí, qual que foi a consequência para os mercados financeiros disso, né? Muitos investidores simplesmente tiraram o dinheiro de investimentos chineses, uma vez que, caso um conflito desse acontecesse, a gente veria sanções econômicas de parceiros americanos com parceiros chineses. E com isso, a gente teve uma transformação da indústria de semicondutores, tendo muitos investimentos no Arizona, nos Estados Unidos, para que os Estados Unidos conseguissem ter independência, uma vez que isso é a espinha dorsal da economia moderna. E a gente teve uma deavaliação, né? Devaluation, que eu ia falar em inglês, mas uma reavaliação de ativos chineses. O Alibaba, por exemplo, sofreu muito com relação a isso, porque as pessoas começaram a ter incertezas com relação à segurança dos investimentos de estrangeiros na China, porque isso corrobora com uma atitude chinesa também de acabar com a indústria de venture capital nos últimos 5 anos, não dando direitos jurídicos e de propriedades aí para investidores externos. Ou seja, isso acaba virando algo complexo demais para as pessoas entenderem e qual que é a consequência natural disso. As pessoas elas saem do risco e acabam tirando os investimentos daquela área, né? Eu vou trazer aqui 2 artigos, tá? Para a gente discutir. O primeiro deles esse artigo aqui foi escrito pelo Henk Berkman, tá? Guerra, Paz e Mercado de Ações. Esse é muito Esse bom. artigo ele analisa o impacto de crises internacionais, especialmente guerras, nos mercados financeiros globais. Aí ele destaca que, embora as guerras frequentemente causem quedas nos retornos e aumentem a volatilidade, os mercados financeiros globais tendem a ser resilientes no longo prazo, como eu falei antes.
O estudo ele aborda 440 crises, aqui entre o período de 1918 até 2002, revelando que os conflitos que diminuem os retornos das ações, eles diminuem, né, o retorno das ações cerca de 4% ao ano, com queda mais acentuada no início do conflito e uma recuperação gradual ao longo que o conflito ele vai tendo o desenrolar, né? O artigo ele também destaca que o impacto das guerras varia de acordo com a magnitude e o conflito de grandes potências, no caso China, Estados Unidos, Rússia. Além disso, crises envolvendo ameaças territoriais tendem a provocar reações mais negativas no mercado, tá? Porque quando envolve uma ameaça territorial, tende o conflito a escalar de uma forma muito maior, né, ao longo do tempo. Por exemplo, está acontecendo agora, né, Ucrânia e Rússia. Um evento já está se enrolando há quase 3 anos já e não tem princípios, né, de um fim naquele evento ali naquela guerra. Um ponto relevante é que a diversificação de ativos, especialmente em nível global, vai ajudar a amortecer a volatilidade da carteira justamente esses períodos de incertezas, períodos de medo por conta desses eventos geopolíticos. Aí o artigo ele também ressalta de que não existe um padrão previsível sobre como os mercados vão reagir às futuras guerras, porque cada conflito ele tem uma característica que é única. Tá? E o Uli citou antes ali das guerras cibernéticas, né? Também não encontrei nenhum artigo sobre isso, mas existe uma questão, né? Como que o mercado vai reagir a um evento como esse? Que é um evento que, né, que é novo relativamente, não aconteceu ainda no passado. Cada guerra ela vai ter uma característica distinta da outra, então o mercado ele vai reagir de uma forma diferente. Uma coisa importante é que, ao longo da história, muitos dos maiores retornos também ocorreram após grandes crises. Isso vai revelar a importância de você se manter exposto no mercado de forma diversificada, não tentando prever o que vai acontecer no futuro, ok? Aí o segundo artigo que eu trouxe aqui, Ganhando com a História, Mercados Financeiros e Aproximação de Guerras Mundiais. Esse artigo foi escrito pelo Niall Ferguson, tá? Lá de Harvard. O artigo ele examina como os mercados financeiros reagiram em períodos que antecederam a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aí ele faz uma análise histórica dos comportamentos dos preços ativos, da volatilidade e das expectativas dos investidores. O estudo ele foca na maneira como os mercados precificaram os riscos de guerra e se os investidores foram capazes de prever esses eventos globais com base em dados financeiros disponíveis na época. Aí o artigo, ele sugere que, mesmo com informações disponíveis, você prever grandes eventos geopolíticos com base em dados de mercado é algo desafiador, porque existe uma imprevisibilidade em cima dos conflitos globais, somada à complexidade dessas interações econômicas e políticas. Isso torna a precificação desses riscos um desafio contínuo para os investidores. Aí a principal conclusão é que, embora os mercados financeiros eles sejam uma fonte de informação valiosa, eles vão falhar frequentemente em antecipar esses eventos catastróficos como guerras. Isso implica que você tentar fazer o timing de mercado, utilizar essas informações, agora eu vou sair porque vai ter uma terceira guerra mundial. Você tentar fazer timing de mercado, tanto para a guerra quanto para qualquer outro evento, é um jogo altamente arriscado e você tende a deixar dinheiro na mesa. Como o Uli disse antes, parte, né, do prêmio de risco da renda variável é por conta das guerras. Então isso já acaba sendo embutido, né, nos preços dos ativos. Os investidores eles tentam, né, aprender com a história, mas os impactos financeiros são muito diferentes das guerras mundiais, por exemplo, da Guerra Fria, e os futuros eventos geopolíticos também podem trazer comportamentos imprevisíveis para o retorno dos ativos, né? Então, tem um livro do Morgan Housel, que eu até já recomendei aqui, o mesmo de sempre, onde fala que a gente deve se investir em se preparar, não em prever o que vai acontecer, porque existem coisas que nunca mudam, né? E o investidor, ele reagir com base em medo e ganância são algumas dessas coisas que nunca vão mudar. Sempre vai ser assim. Então, quando a gente consegue, nesses momentos de irracionalidade, ser um pouquinho racional, a gente vai tirar proveito disso e vai ganhar muito dinheiro no mercado financeiro. Muito bem. Eu acho que é nesse artigo aí, War, Stocks and alguma coisa aí, ô Christian, que fala do retorno do mercado de ações japonês e alemão depois da Segunda Guerra Mundial. Sim, Durante 2 décadas foi algo como mais de 50% de retorno. sim, E aí mostra também que
quem investiu em ações teve uma sobrevida maior do que quem investia em renda fixa, né? Então, Um investidor que entrou no mercado alemão em 1939 havia perdido quase tudo em 1947. Mas se ele tivesse continuado o capital alocado, ele quase triplicou o seu investimento em 1952. Já as ações japonesas, elas também tiveram valorizações expressivas entre 49 e 59. Mas as perdas anteriores elas foram tão grandes, em torno de conta do conflito, né? Que levou mais 10 anos, até 1969, para recuperar o poder de compra em dólares de investimento feito em 1939. Então, apesar, como eu falei antes, né, desses países serem exemplos negativos, né, levou muito tempo para você recuperar o poder de compra do capital ali investido, quem investiu de forma diversificada, de forma global, né, teve uma consistência muito maior dos retornos aí nesses períodos. beleza. Vou trazer aqui esse artigo agora, que é o Stock Volatility and the War Puzzle, The Military Demand Channel. Então, tradução aqui livre seria a volatilidade das ações e o puzzle, que é o quebra-cabeça das guerras, e como a indústria militar gera um canal de demanda aí para a economia, né? Gustavo Cortes, Angela Vosmeyer e Mark Weidemer. Esse artigo aí foi escrito em março de 2022 e ele foi revisado agora em 2024. Então, basicamente, ele fala que, olha só que interessante isso, né? Durante as guerras, a volatilidade do mercado de ações é 25% menor, né? Isso é muito surpreso. E aí, qual que é a explicação? Durante a guerra, como a demanda está vindo através de gastos militares, fica mais fácil de você prever os fluxos de caixa durante os tempos de guerra, e a partir disso a volatilidade ela diminui. E aí a gente vê que existe também uma menor dispersão dos retornos após a invasão do Iraque e também o 11 de setembro. Eu vou falar depois de um livro que eu vou indicar no final, mas ele fala muito claramente sobre como que existe uma mudança da matriz industrial em tempos de guerra e em tempos de paz. E pensa só, quando a gente está com a coisa estourada, a guerra estourada, a gente começa a ter mais clareza do que realmente pode acontecer. Mas quando a gente está aqui no bem bom, no céu de brigadeiro, a gente tem mais dificuldade de entender o que pode dar errado. Exatamente. Os investidores, quando eu já vi alguns estudos também mostrando que quando a guerra ela inicia, né, corre uma volatilidade maior do mercado, mas após que os investidores conseguem compreender as partes do conflito, né, o que está em jogo ali, no caso, os investidores colocam as coisas no devido lugar, né? Compreendem que não vai ser tudo aquilo que esperavam, ou então esse conflito ele tem né, uma conclusão, algum entendimento entre as partes envolvidas ali, e isso tende a diminuir a incerteza ali do mercado, né? Um outro artigo também que eu não trouxe, acabei de lembrar desse artigo aqui, mas eu lembro que eu tinha estudado ele em 2021, é que falava, cada mês que o conflito ele se estende, existe uma diminuição de 1% no retorno daquele mercado para aquele ano. Ou seja, a gente já está vendo aí a guerra da Ucrânia e da Rússia se estendendo aí durante vários anos. Então, isso vai criando um efeito cada vez mais negativo. Por quê? Porque a gente tem a impressão de que as guerras elas fazem isso aqui, né? Elas começam e acabam rápido. Ou pelo menos a gente tem uma conclusão disso. Outra coisa interessante que eu quero trazer aqui é que a moeda russa, o rublo, ele teve uma depreciação menor do que o real depois do início da guerra. Ou seja, às vezes, políticas macroeconômicas ou uma visão mais comunista, que é o que a gente vive no Brasil, talvez tenha um efeito mais devastador para o mercado de ações do que
propriamente dito uma guerra, né? Porque se a gente parar para pensar, todas as guerras, elas têm algum interesse econômico ali por trás delas. Exato. Tratando da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nos mercados globais, tratando agora do mercado americano, quando a Primeira Guerra Mundial iniciou, o mercado de ações sofreu uma queda significativa, o que levou ao fechamento temporário da Bolsa de Nova York por 4 meses, a partir de julho, acho que foi de 1914. Quando o mercado ele reabriu em dezembro de 1914, houve uma recuperação bastante forte. O Dow Jones subiu em torno de 88% entre o final de 14 e o final de 15. No momento da reabertura, o Dow Jones estava em 53 pontos. No final da guerra, em novembro de 18, ele estava em 82 pontos. Isso aí representa um retorno total de aproximadamente 55% entre o final de 14 e o final de 18. No geral, durante a guerra, a bolsa americana teve uma recuperação gradual, que foi impulsionada principalmente pelo crescimento da indústria de guerra dos Estados Unidos e pela recuperação econômica antes da entrada oficial dos Estados Unidos no conflito em 1917. Durante a Segunda Guerra Mundial, que iniciou em setembro de 1939 e encerrou em 1945, o Dow Jones teve uma trajetória de volatilidade, mas no total ele subiu de maneira significativa. Em 1º de setembro de 39, quando a guerra começou, ele estava em 150 pontos, e em 1945, ao final da guerra, ele estava em 200 pontos. Isso significa aí uma valorização de 33% ao longo de 6 anos. No entanto, é importante destacar que entre 1939 e 42, o Dow Jones passou por uma queda de aproximadamente 30%. Ele foi fazer o ponto mais baixo, fundo, em abril de 42, tá? Aí eu queria tangenciar, né, todo esse assunto que a gente está tratando aqui hoje. Como que você vai proteger a sua carteira de investimentos para uma guerra? Eu respondo o seguinte: para qualquer outro risco que existe no mercado, você deve agir da mesma forma, que é diversificar a sua carteira em classe de ativos, ter ações, ter renda fixa. Então, não interessa se vai ser para uma guerra ou para um estouro de uma bolha, a posição, a alocação da sua carteira, ela deve ser a mesma. Ter sempre ações, ter renda fixa, e você também pode incluir o trend following no portfólio, que tem evidências que incluir o trend following na carteira vai diminuir o risco de cauda, que é justamente o impacto desses eventos extremos aí na tua carteira. É que eu trouxe um artigo que mostra isso, né? Acho que a gente já compartilhou esse artigo no episódio de trend following, é um artigo da AQR, que na página 8 ele mostra, né, o desempenho do trend following em vários eventos geopolíticos, como a Grande Depressão, a Primeira Guerra Mundial, né, o crash de 87, financial crisis. Então ele compara aqui o retorno do portfólio em verde com uma carteira, um portfólio aí 60-40, 60% ações, 50% renda fixa. Ele mostra que o portfólio, nesses momentos de grande incerteza, de grande volatilidade, ele gera uma vantagem. Por quê? Porque ele permite que você ganhe tanto na alta do mercado, mas também na queda. Isso vai proteger o seu portfólio nesses momentos extremos de crise no mercado. Uma coisa que é muito diferente da gente viver quando a gente lê um artigo e quando a gente vê um livro, Cris, é que quando a gente está no meio de uma crise muito intensa, a gente está vendo um comportamento muito desesperador das pessoas à nossa volta. Então é muito complicado, devido a um viés emocional, da gente ter a manada indo para uma direção, da gente ficar calmo. Por quê? Porque não é só o risco da bolsa cair que a gente está lidando nesse momento. A gente está escutando muita gente falando: o próximo país a entrar na guerra é a gente. A gente está escutando muito: o próximo a perder o emprego é você. A gente está escutando risco de confisco do dinheiro. Então, existem várias narrativas que elas vão cercando a cabeça do investidor, e isso tem um papel determinante na hora da tomada de decisão. Então, não caiam na armadilha de achar que é simplesmente ver as cotações subirem e caindo na tua conta. Existe um contexto emocional e social em torno desses momentos que isso é determinante. A gente está vivendo agora, em outubro de 2024, uma realidade onde eu falo que existe um vírus de pessimismo. Tem pessoas que elas acham que tudo é motivo
para tudo acabar. E quando a gente vê a ascensão de ativos como Bitcoin e a narrativa de anarquia capitalista, a gente vê ainda mais polarização no discurso das pessoas. Eu não sei se na tua realidade você também enxerga esse tipo de risco, Cris. Sim. Teve um dia aí que saiu um assunto de dinheiro esquecido no banco, o pessoal já estava falando que era confisco do Collor. E Umas 5 pessoas me ligaram perguntando isso. isso deixa as pessoas muito inseguras com relação ao que fazer. Só que quando a gente tem um aumento de inflação, quando a gente tem uma desvalorização da moeda, a gente também está vivendo um risco de perda de poder de compra e perda de capital muito alto. Ou seja, a educação financeira, conhecimento da história, entendimento das tuas emoções vai ser determinante para que você tenha sucesso nisso. Vou trazer Exato. agora um outro artigo aqui, que é o The Market Dynamics of Military Conflict, Financial Returns and Strategic Considerations in the Global Arms Industry. Deixa eu tentar traduzir isso aqui. As dinâmicas de mercado dos conflitos militares, retornos financeiros e considerações estratégicas na indústria global de armas. Fat John Cadia e o Kevin Foster, eu ia falar Kevin Costner, 2024 esse artigo. Então, eles falam aqui, basicamente, um estudo de como que a guerra da Rússia e da Ucrânia e também da guerra de outubro de 2023 de Hamas atacando Israel, eles olharam para as empresas produtoras de armas. E eles encontraram que nesses dois conflitos militares recentes tiveram efeitos diferentes nos mercados financeiros. As empresas de armas tiveram um retorno 10% cumulativo de maneira anormal após a guerra da Rússia e da Ucrânia, mas o conflito Hamas-Israel teve 0. Então, qual que é a conclusão deles? O ataque do Hamas a Israel foi surpresa para quase todo mundo. Mas o ataque russo em relação à Ucrânia teve uma tensão acumulada. E isso gerou essa diferença de retornos. E aí ele fala que esse resultado ele pode ter sido explicado com relação à reação dos formadores de políticas. Então a gente vê que Rússia e Ucrânia teve uma mobilização mundial com sanção com relação aos Estados Unidos, com armas políticas sendo executadas, enquanto Hamas e Israel, com todo respeito aqui, para o mundo cara, é mais do mesmo daquela briga do Oriente Médio. Isso aqui eu estou falando com todo respeito, tá? Mas a gente tem que entender também como que o mercado digere essas diferentes informações para precificar esses ativos. Tá saindo muito na mídia agora, né, por conta dessas tensões no Oriente Médio, porque lá é o principal ponto, né, produção de petróleo, então a escalada do conflito lá entre Israel e o Irã, também outros países ali à volta, poderia fazer com que o preço do petróleo subisse, tivesse uma tendência de alta muito forte, isso encareceria, né, toda a cadeia de produção global, e isso traria novamente preocupações inflacionárias, né? Então, cada conflito vai ter uma narrativa em volta, e a mídia vai ficar jogando isso aí a todo canto, e a gente, como investidor, né, o que deve fazer? Buscar minimizar o impacto dessas notícias numa de decisão. É desafiador? Com certeza que é. Todo dia vai ter alguma coisa que vai dizer, não é momento de investir, não é momento de comprar hoje, deixa para semana que vem. Como eu mostrei naquele gráfico lá no começo do podcast de hoje.
períodos longos, quanto maior o horizonte de tempo, maior a probabilidade de você ter retornos positivos investindo em ações. Tipo, a matemática, você deixar investir para semana que vem, investir mês que vem, a probabilidade é que você pague um preço maior na semana que vem ou no mês que vem, investindo. Então, para eliminar essas preocupações, né, você não tem que ficar colocando energia nisso, deitar à noite na cama, dormir, ficar pensando em guerra e como que isso vai impactar a tua carteira. A solução é simples, investir de forma diversificada, ter uma carteira de baixo custo. Você pode fazer isso através de ETFs, tem a renda fixa, tem ações. Essa é a decisão mais racional que você pode tomar. Aí o resultado ele vai ser consequência. E aí, como a gente já falou várias vezes aqui, né? No mercado financeiro, a gente pode tomar a decisão mais correta e ter um resultado ruim no curto prazo. Mas a médio, longo prazo, esses hábitos positivos que a gente tem hoje, eles vão nos trazer bons resultados, né? Perfeito. Agora eu vou trazer um assunto que ele é novo dentro do ramo acadêmico. Esse artigo aqui, ele é chamado de Guerras e Criptoativos. Então, a discussão ela investiga o impacto dentro da guerra de Rússia e Ucrânia, começou lá em fevereiro de 2022, qual que foi o efeito disso nas moedas digitais, que são as criptomoedas. E aí eles viram que as pessoas achavam que as criptomoedas eram um céu de proteção dentro do mercado financeiro, e caso houvesse algum tipo de conflito, a resposta seria uma valorização desses ativos. E o que foi observado é que, na verdade, as moedas digitais elas tiveram um retorno acumulado negativo por causa da guerra. Então, isso aí corrobora outros estudos feitos anteriormente, mostrando que as pessoas elas tendem a tirar liquidez do mercado. E quando elas tiram essa liquidez, elas, na verdade, estão fazendo o quê? Ofertando os ativos para transformar em dinheiro ou commodities no mundo real. Então, existe lá uma linha de raciocínio nos Estados Unidos muito forte de que você deveria estar estocando prata e ouro dentro de cofre na tua casa. E essa é a única proteção, segundo eles. E aí, eles viram que existia uma exceção, que é a Binance Coin, que ela teve retornos anormais positivos. E aí, por que que isso aconteceu? Porque a Binance falou que não queria obedecer às sanções para cidadãos russos, e isso fez com que um jogo onde American Express, Visa e Mastercard tivessem sido bloqueados, a única maneira de você negociar isso era através da Binance, beleza? A gente chegou a ver depois o dono da Binance sendo preso, sendo perseguido dentro do Ocidente. Não sei se foi retaliação por causa disso, mas isso foi o que explicou esse retorno positivo da Binance Coin, tá bom? Mas isso aqui é extremamente relevante para que você saiba que não existe safe haven, que é o que eles chamam, que é esse céu seguro, esse lugar seguro em tempos de guerra. O mercado ele vai apresentar volatilidade, porque as pessoas elas vão estar agindo de maneira irracional, beleza? Mais alguma coisa a acrescentar sobre guerras, Uli? Posso partir para o próximo assunto de hoje? Pode partir para o próximo assunto, Beleza. por favor. Um outro assunto que tem uma discussão de como que vai impactar o retorno das ações, que é as mudanças demográficas. Os baby boomers lá nos Estados Unidos se aposentando, né? Os baby boomers são aqueles nascidos entre 1945 e 1964. Com esse grupo da população continuando a se aposentar nos Estados Unidos e o crescimento populacional desacelerando na maior parte do mundo desenvolvido, como que isso vai impactar o retorno das ações? Isso será que é um sinal negativo para o retorno futuro das ações? Tem alguns argumentos de que a demografia é a força oculta por trás das tendências do mercado no longo prazo. No entanto, também existem argumentos opostos, como o crescimento da produtividade vai desempenhar um papel muito maior. Quando se trata de crescimento populacional e PIB, existem algumas evidências que mostram que estão positivamente correlacionados. Eu trouxe aqui um artigo que mostra essa relação. A riqueza das nações
trabalhadores, um artigo aqui bem recente, foi lançado em agosto desse ano. Aí aqui na página 10, ele mostra que países como Itália e o Japão tiveram um crescimento do PIB pior do que países como os Estados Unidos e Canadá. Isso ocorreu por uma infinidade de razões, mas uma delas está relacionada às mudanças na população em idade ativa, tá? Os países com os maiores declínios da população em idade ativa também viram alguns dos piores crescimentos do PIB desde 1991. Se essa relação parece ser verdadeira para a economia, para o PIB, será que também é verdadeira para o mercado de ações? E aí a gente vai trazer aqui um outro artigo, que foi escrito pelo Robert Arnault e o Denis Chaves, Mudanças Demográficas, Mercados Financeiros e Economia, tá? Essa pesquisa aqui examinou 60 anos de dados para ver como as mudanças demográficas afetaram os retornos das ações e eles encontraram uma relação um pouco positiva, não é totalmente positiva. Após fazer uma regressão do tamanho de diferentes cortes populacionais e retornos futuros das ações, eles descobriram que o aumento de cerca de 1%, deixa eu botar aqui na página 8, onde ele mostra isso, mas com aumento em 1% no grupo de pessoas com idade entre 50 e 54 anos, estava associado a um retorno anual 1% maior para o mercado de ações de um país. Agora, um corte de pessoas acima de 70 anos, cada aumento de 1% da participação desse grupo de pessoas sugere um declínio anual de 1,5% nos retornos futuros das ações. No entanto, os autores, o Arnaud e o Chaves, fizeram algumas previsões sobre os retornos futuros das ações por país, com base em sua demografia para 2011 até 2020. Eles mostram isso aqui num gráfico, aqui, ó. Então, aqui a gente tem cada um dos países. Aqueles que estão mais em azul deveriam ter um retorno maior, aqueles que estão em vermelho deveriam ter um retorno pior, né? Pela previsão que eles fizeram aqui para o retorno dos mercados de 2011 até 2020, os Estados Unidos deveria ter um retorno menor do que a China. E foi isso que aconteceu? Não foi. Os Estados Unidos foram um dos mercados de melhor retorno aí nesse período. Isso aí vai ilustrar a dificuldade em prever o retorno futuro das ações com base apenas na demografia. Em geral, os países com populações em idade ativa tendem a experimentar um crescimento econômico mais forte, o que não necessariamente vai se traduzir em um desempenho melhor no mercado de ações. Aí, embora a gente tenha uma desaceleração no crescimento da população, os baby boomers se aposentando lá nos Estados Unidos e tendências globais acontecendo como essa, isso não vai significar necessariamente uma diminuição dos retornos futuros das ações, porque podem acontecer mudanças, né, tecnológicas, inovações de produtividade, e tudo isso impacte, né, a lucratividade das empresas e também o retorno do mercado de ações. Isso aí é uma grande preocupação, principalmente com o mercado imobiliário, né? Muita gente acredita que, devido ao envelhecimento da população japonesa, isso foi um dos gatilhos para que as pessoas começassem a vender imóveis, e isso tenha gerado aí o fim do mercado de alta nos imóveis japoneses ali no final da década de 80 e início da década de 90. A gente vê muita gente discutindo esse assunto também na Europa. Lembrando que, dos países desenvolvidos, os Estados Unidos, ele é o que tem a maior taxa de natalidade, né? Muita gente discute se isso é um tipo de estratégia não militar para enfraquecimento da sociedade, diminuição da taxa de testosterona e impactos disso dentro da população, até da população economicamente ativa, e impactos previdenciários disso. Então, esse é um assunto importante que a gente poderia até dedicar um episódio inteiro para ele, mas é algo relevante, sim. Só Tem mais fazendo um algum parêntese, assunto? não, abrindo um parêntese aí, não vou aprofundar nisso, mas isso mostra, né, que não é só o Brasil que tem esse problema previdenciário, de pessoas se aposentando. Os países desenvolvidos também têm esse problema, e aqui no Brasil não é diferente, né? Só que o Brasil, como ele tem outros problemas, o problema previdenciário acaba sendo ainda mais impactante para o resto. É, falando nesse assunto, eu vou voltar aqui
nesse vírus aí do pessimismo brasileiro, quando as pessoas elas começam a discutir isso comigo, eu falo para elas, o problema não é que o Brasil não está problemático, né? O problema é que os outros países estão problemáticos também. E a gente joga um jogo de comparação. Porque se está ruim para o Brasil, em termos de aumento de impostos, para os Estados Unidos está pior ainda. Se está ruim para o Brasil em termos de previdência, para a Europa está pior ainda. Ou seja, você tem que entender essa dinâmica em relação ao globo. Não é olhar somente para o Brasil. E quando você enxerga isso da maneira clara, você começa a entender uma outra narrativa, que é o Brasil vai ganhar de WO. Porque essa narrativa também vem ganhando força. O que é a narrativa do Brasil vai ganhar de WO? Existem tantas limitações de sanções dos Estados Unidos com China, China com Estados Unidos, Rússia e tal, o Brasil acaba sendo, por a gente ser considerado um país de banana, porque ninguém querer brigar, a gente se preocupar mais com futebol e carnaval, isso acaba gerando aí a gente não se envolvendo nesses conflitos e sendo um lugar mais seguro para as pessoas investirem. Até porque, do mesmo jeito que existe uma barreira natural na geografia americana, que é o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, para que hajam invasões, a gente também tem esse comportamento no Brasil, porque a gente é protegido, em grande parte, pelo Oceano Atlântico, a Cordilheira dos Andes de outro lado, a gente tem a usina de Itaipu, que é uma arma contra invasões ali por parte da Argentina, que seria uma fragilidade da nossa geografia. E dentro desse processo aí, a gente acaba também sendo um país com um potencial futuro muito bom para retorno no mercado de ações, uma vez que a gente não tem o risco de um conflito bélico no nosso território. Exatamente. Fechado? Quer completar com mais alguma coisa, Cris? Era isso. Como eu falei antes, o livro que eu vou recomendar hoje é O Antifrágil. Acredito que tem total relação com o que a gente tratou aqui no episódio 24. O livro que eu vou recomendar hoje, eu acho que eu já recomendei em outra ocasião, mas é Meus Anos com a General Motors, do Alfred Sloan. Aqui, nesse livro, ele fala muito claramente sobre como que a matriz industrial americana mudou durante a Segunda Guerra Mundial e a General Motors, que era uma grande indústria naquela época, muito relevante, ela prosperou muito financeiramente por causa disso, né? Então, isso é uma dinâmica importante que a gente deve observar nos mercados e tangenciando aqui, né, esse assunto, a dinâmica energética de um país, independência alimentar, ela também é muito estratégica nesses momentos. Quando a gente vê o discurso do Trump, a gente vê um discurso de nearshoring. O que é isso, para quem não sabe? É você trazer as cadeias logísticas mais para perto do teu território. Porque a dinâmica que aconteceu em 2020 sanitária acendeu esse alerta para os países. Então, América do Norte, através de Canadá, México e Estados Unidos, ficou cada vez mais unida, porque o México tem muita mão de obra, o Canadá tem muita energia e os Estados Unidos têm muita tecnologia e capital. E isso, de alguma forma, protege os americanos com relação aos chineses, aos russos e aos europeus. Ou seja, isso aí é um quebra-cabeça realmente complexo para você fechá-lo e investir através de ETFs de maneira diversificada, talvez seja a resposta mais adequada para quem não quer ter esse trabalho ou tem medo de tomar as decisões erradas. Beleza?
É isso? Então é isso, Fechamos? galera. Fechamos aqui esse episódio número 24. Lembrete Racional e é só o começo. Tamo junto. Só o começo. Tamo junto.